bem, deixa eu ligar aqui. Se ligar, funciona. Tá ligado? Muito bem, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aí na mídia. Que honra, que prazer poder estar na sua casa. E a nossa oração é que o número de pessoas que acompanham se amplie. Mas se você quiser fazer propaganda, seria muito interessante. Seriam mais pessoas ouvindo a palavra de Deus e compartilhando o culto conosco. Muito bem, espero que os irmãos tenham tido um excelente domingo. E aqui estamos para mais este culto, neste domingo. E o nosso desejo é que Deus continue abençoando esta igreja e traga um despertamento para a nossa igreja. É o nosso desejo, é a nossa oração, viu? Eu peço aos irmãos a gentileza de se colocarem em pé. Eu vou pedir ao irmão José Paulo. De manhã, se não me engano, orou a Léo. Agora ora o irmão José Paulo, pedindo a Deus pela igreja, pedindo a Deus por um despertamento. Nós só dependemos de Deus, irmãos. Se Deus não nos despertar, a igreja morre. Vamos orar a Deus para que Deus nos desperte. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia de paz, um dia de bênçãos que nos concedeste. E agora, Deus, queremos te agradecer por estarmos mais uma vez aqui na sua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer, ó Deus, por cada família aqui representada e pedimos agora, ó Deus, a palavra que será exposta pelo pastor, que o Senhor, o Espírito Santo, esteja falando a nós através deles. Obrigado, Deus, por cada um que aqui está. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé, pois nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí de pé, nós vamos cantar o número 359 do cantor cristão. Hino 359. E já vamos cantar também no oficial. Se der, né? Espero que dê, tá? Hino 359. E eu quero agradecer aos visitantes que estão aqui nesta noite. Vocês são muito bem-vindos, vocês são muito queridos, viu? Vocês que são visitantes, receba aí o nosso abraço, sinta aí o nosso abraço, tá? Você é muito bem-vindo. E que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Jesus como guia. Vamos cantar. Jesus,
inicial, se der para trocar uma estrofe aí antes aí, troca uma estrofe, depois a Caliane entra aí e a gente vai. Então vamos tropeçando aí até acertar. Não tem problema que tropece, viu, irmão? Eu não vejo um problema. Nós estamos aprendendo. Vamos lá. Quem trouxe o seu dízimo, sua oferta, poderá dedicar enquanto é executada a música, enquanto cantamos, ok? Eu dei uma tarefa para vocês de manhã, sinceridade, tá? Se não fez, não tem problema. A sugestão continua. Quantos aqui foram para casa e responderam a pergunta que Jesus fez para vocês nessa manhã? A pergunta que Jesus fez para vocês nessa manhã foi a seguinte: você me ama? Você me ama? Alguém respondeu essa pergunta? Pode levantar a mão, quem respondeu? Ok. A pergunta continua, tá? Ela não está suspensa, não. Você vai responder essa semana. Tá? E eu disse que se alguém perguntar para mim o que você mais deseja da igreja, eu vou responder que o que eu mais desejo da igreja é que a igreja aumente o seu amor a Jesus. Porque o amor leva a atitudes, e o amor leva a loucuras. Pelo amor. Não é? O amor nos leva a fazer loucuras. Digamos, loucuras boas pelo amor. E se você ama Jesus, você vai fazer loucuras. No melhor sentido possível. Ok? Responda essa pergunta, porque Jesus fez essa pergunta. Ele fez para Pedro, e Pedro teve que responder. E você vai ter que responder. Se você não levantar a mão domingo que vem, não sei se eu vou perguntar, tá? Mas guarda a lição de casa, tá? Se você não responder, o não responder é uma resposta. Vai dizer, realmente, eu amo só um pouquinho, ou eu não amo. Ok? Muito bem. Vamos cantar com as crianças o nosso cântico de sempre. Os nossos cânticos aí. Pessoal aí, apostos.
vamos cantar. Cadê o traz os morros aí, tá? Garotada, todo mundo aqui? Tudo bem? Aqui só tem você. Olha lá, já tem mais um. Olha lá, já tem mais uma. Não tem só você. Quem mais? Pode vir. Você não estava querendo sair do lugar? Agora vem. Não é? Pode vir com a mãe também, se quiser vir, pode vir também. Opa, cuidado. Cadê o pessoal? Ninguém mais vem? Isso, fica aqui, olha. Aqui. Então vamos lá. Aquele de sempre, depois a gente canta mais um outro aí. Vamos lá? Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Profetas, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então, no Velho Testamento estão Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Eclesiastes, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. É fácil de entender para você e é fácil de entender para as crianças. Vamos tentar entender isso aí? Vamos lá? Vamos lá, Lucas. É fácil de entender, cantar o comando, em meu lugar na missão a Jesus morreu na cruz, é somente adorar de todo o coração, criança sem demora, aceitar a salvação. Toda vez que eu canto esse neto, eu lembro ele é uma versão do outro, né? Vocês lembram daquele lá? Baby Elia, eu canto no meu coração, Baby Elia, eu canto no meu coração, Baby Elia. Quem sabe, né? Domingo que vem, né? Obrigado, Deus abençoe. Vamos lá. Podem subir. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 16 a 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo de 16 a 21. Vamos colocar em pé, vamos ler a palavra responsivamente. Digamos assim, uma boa tradição, né? Só na quarta-feira que a gente lê sentado, né? Eu acho que eu comecei assim, ficando com dó dos irmãos, do serviço, cansado, né? No domingo, alguns eu tenho certeza que puxaram
16 a 21. Vamos ler responsivamente. Diz assim, conferir bem aqui, vamos lá. Porque não vos fizemos saber a virtude da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Quando ele recebeu de Deus Pai Honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme na palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos orar. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor por este momento de culto, e nós temos sentido que precisamos voltar ao primeiro amor. Temos sentido que precisamos acordar, e nós te pedimos humildemente que o Senhor trabalhe em nossos corações, avivando as nossas vidas e avivando a tua obra. Nós oramos pedindo a tua orientação para este momento, no nome de Jesus. Amém. Quero assentar-se. Eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre o assunto voltado para Cristo e mostrando que nós precisamos muito de Cristo em nossas vidas. Já começo assim citando o cantor cristão, em um hino que nós costumamos cantar: mais de Cristo quero ter, mais do seu amor viver, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais de Cristo, mais do teu terno e santo amor, de mesmo, ó Salvador. O centro da igreja é Cristo, o centro das nossas vidas é o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que eu não estou falando coisa nova para vocês, estou repetindo o que a Bíblia toda repete e fala. A Bíblia é um manual de repetição, tá, irmãos? E Pedro aqui mostra que a Bíblia também é um farol. Está muito claro aqui, Pedro mostrando que é um farol que vai iluminando até que chega ao ponto máximo, que é justamente o momento em que Pedro viveu, que é justamente o momento em que ele pôde conviver com o Senhor. Ele teve a oportunidade de conviver com o Senhor. E parece que tanto Pedro, principalmente João e Pedro, eles tinham uma preocupação muito grande em mostrar que Jesus era real. Não era só uma realidade física, humana, que conviveu com eles, mas eles procuravam mostrar que Jesus era uma realidade para a sua igreja, para o seu povo, e que aquela igreja nascente, e nós hoje no século 20, 21, precisamos aprender a conviver com Ele,
a igreja precisa aprender a conviver com Cristo. Porque hoje nós vemos no Evangelho uma mistura muito grande. E que aqueles que estão começando, se não procurarem uma igreja séria, uma igreja centrada na palavra, podem botar tudo a perder, ou podem se perder, ou podem se confundir, ou podem se traumatizar, ou podem abandonar e nunca mais voltar. Porque, meus irmãos, nós vemos tanta mentira a respeito de Cristo. Nós vemos tanto evangelho falso no nosso contexto social e cultural, que confunde as pessoas. E tem pessoas que passaram pela igreja até dentro de numa expectativa honesta, sincera, e não tendo sido atendida essa expectativa, e ainda devido tendo presenciado alguns comportamentos e algumas situações da igreja, acabam se afastando e nunca mais querem ouvir, nunca mais querem saber do Evangelho. Então, é muito importante, irmão, é muito importante, amigo, que a igreja, na sua individualidade, aprenda a conviver com Cristo, aprenda a ver que a pessoa de Jesus é uma realidade para ser vivida. E Pedro trata de mostrar essa verdade no texto. E o apóstolo João, no Evangelho, enfatiza essa verdade, porque já havia heresia, já havia confusão lá no começo. E Pedro trata também disso. João, muito mais. Porque João foi muito enfático. João parece que tinha um trauma. Ele dizia assim: pessoal, Jesus foi real, eu peguei nele, eu convivi com ele, eu vi que ele tinha necessidades como nós temos, ele era humano. Porque havia quem dizia que Jesus era uma miragem. Havia quem dizia que, ainda hoje há quem diga que Deus não pode se tornar homem, porque homem é matéria, e matéria é pecadora. Logo, se Jesus se tornasse homem, ele seria um pecador. Pelo contrário, se tornou homem e foi para a cruz, sem ter cometido um pecado sequer. Então, irmãos, eu acho que é muito importante, embora a exposição disto seja assim um pouco, talvez, até complicada, e até para mim, mas é muito importante que nós saibamos disso. É muito importante que nós nos interessemos em viver isto, e continuando a ideia que tivemos pela manhã, que colocamos pela manhã, respondamos o que a gente quer realmente de Cristo. Porque, sem criticar absolutamente ninguém, eu não consigo entender a ideia de evangelho de muitos crentes hoje. Eu não consigo entender a ideia de evangelho. Nós precisamos, a igreja precisa fazer alguma coisa. A igreja precisa fazer alguma coisa. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que é cristão. Eu diria assim, que até é um número razoável. Mas a igreja verdadeira está morrendo. Está morrendo. E há pastores que já desistiram. E eu confesso que dá vontade de desistir de vez em quando. Não é? Porque eu não consigo, eu olho para o comportamento, eu não consigo entender a ideia de evangelho. Uma ideia distorcida de evangelho. Uma ideia falsa de evangelho. Isso dentro do nosso contexto. Imagine fora. Como é que é? Então, é preciso que você repense, que você volte. Nós vivemos mais ou menos um contexto de evangelho. Se der, eu me comprometo. Se não der, eu não me comprometo.
nós temos a ideia assim, o que sobrar é de Jesus, eu vou viver primeiro a minha vida, se sobrar é do Senhor, isso está errado. Jesus não quer a sobra, Jesus não quer o teu resto, Jesus não quer a tua sobra, Jesus não quer o teu resto, isso não é evangelho. Então, irmãos, nós precisamos rever tudo isso. E Pedro procura mostrar essa ideia de um Cristo que convivemos com Ele. Então, Pedro mostra que Jesus era uma realidade que precisava ser crida. E ele mesmo testemunhou a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. E ele falou, isso não é lenda. Ele falou, o Pai confirmou que se agradara de seu Filho, e eu vi isso, eu estava no Monte Santo quando eu vi isso. Igreja, disse Pedro, você precisa crer nessa realidade, e não nos erros a que vocês estão sendo induzidos. Então, nós precisamos nos voltar para a Bíblia. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia, porque a gente passa a acreditar num monte de coisa que a gente vê. E vem aí, teologia da prosperidade, teologia da cura, teologia da solução de todos os problemas, teologia da natureza, as teologias mais absurdas que tem, menos a teologia do Evangelho de Cristo. Então nós não podemos nos voltar para esse tipo de coisa. Então, meus irmãos, Pedro, dentro do contexto em que fizemos a introdução, aí nós vamos ver o que Pedro disse, que na verdade foi o que já dissemos em resumo. Pedro diz assim, Jesus não é fábula, Jesus é uma realidade. Tá bom assim? Jesus não é fábula, Jesus é uma realidade. Portanto, não se vive Jesus teoricamente. Não se vive Jesus teoricamente. Se vive Jesus é no dia a dia. Conversamos hoje na classe. Hoje falou sobre fazer missões, educação cristã, e que mais? Eu sou um aluno que nem guardei tudo, e pior que eu estudei a lição ainda. Evangelismo e missões. Como? Evangelismo e missões. Evangelismo e missões. Eu falei que isso tudo está na igreja junto e misturado, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A igreja vive isso. Se não for para viver isso, nós precisamos rever onde erramos. Uma igreja, e foi falado hoje, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não faz missões, é uma igreja que deixa de ser igreja, uma igreja que morre. Eu ouvi de um pastor, em que a irmã disse assim, pastor, eu quero evangelizar. Ele falou, não pode. Então quer que a igreja morre. Vem falar para mim que você quer evangelizar, vem falar para mim que você quer distribuir folheto para ver o que eu te faço. Vem falar para mim que você quer sair batendo de porta em porta, distribuindo o Novo Testamento, para você ver o que eu te faço. Eu sou capaz de ir lá do meu bolso comprar lá 2, 3 mil Novo Testamento e vai trabalhar. Porque isso é viver o Evangelho, é querer comunicar o Evangelho. O Evangelho não é isso, terminou o culto, tchau, até domingo que vem. Eu não consigo entender isso, é isso que eu tenho visto. Tchau, até domingo que vem. Que até domingo que vem é uma conversa. Não tem essa, é até domingo que vem. Mas nós temos que evangelizar, nós temos que fazer a igreja crescer. Isso tem me preocupado, isso aí. Tem me preocupado. A gente tem batizado pouco. Pior, há quem culpa o pastor. Eu temo que haja quem culpe até o pastor por causa disso. Irmão, todos nós temos que nos engajar. Eu fiquei até com um problema de consciência. O professor das crianças reuniu as crianças aqui para ir para o horto, distribuindo folhetos. Eu
estava descadeirado, né, como diz aí. Eu não estava podendo andar. Mas eu vim aqui fazer pelo menos a oração para as crianças irem. Não é? Ele diz que foi uma bênção. Não é? Pô, colocamos folheto nas mãos deles, foram lá, cantaram, se divertiram, distribuíram folhetos, falaram de Cristo. A igreja está aí, é para isso. É até domingo que vem? Com certeza. Mas é aquela convivência, é aquele falar do Evangelho, é aquele viver do Evangelho. Não é? Então, Cristo, ele não é uma fábula, ele não foi inventado. Aliás, tem um autor, um psiquiatra, que ele diz assim que Cristo foi tão perfeito que por mais que o homem quisesse inventá-lo, não conseguiria. E ele achava que ele conseguiria inventar Cristo. E ele começou a fazer livros, ele falou, é impossível. E ele era ateu, ele disse, eu me tornei religioso, não sei se converteu, mas eu me tornei um religioso, porque eu passei a crer na pessoa de Cristo. Disse ele em um dos seus livros. Então Jesus Cristo não é uma fábula, ele não é algo artificial. E Pedro diz assim no versículo 16, nós mesmos vimos a sua majestade. Lembram-se lá no finalzinho, quando Jesus já tinha ressuscitado, Pedro pescou a noite inteira, Pedro e os outros pescaram a noite inteira, não pescaram nada, e aí eles viram alguém lá na praia dizendo, joga as redes desse lado. Nós jogamos a rede a noite inteira, não pescamos nada. Aí lá na praia, joga a rede desse lado. Aí jogaram, e a rede saiu cheia de peixes. Aí o outro discípulo falou, é o Senhor, Pedro. E Pedro saiu correndo. Pedro saiu correndo, humilhado diante do Senhor. Ele falou, nós vimos a sua majestade. Irmãos, assim como Pedro, nós somos discípulos. Pedro foi apóstolo, nós não somos discípulos. Nós podemos ver a majestade do Senhor, porque nós podemos viver Cristo em nossas vidas. Eu posso perguntar para você, eu tenho certeza que você me responderia, quantas orações você teve respondidas? Quantas experiências com o Senhor você teve? Se não teve, vamos começar a procurar ter experiências com o Senhor. Desculpa, eu estou sendo um pouco franco, mas vamos assim vamos sair da nossa zona de conforto um pouco. Eu acho que nós estamos muito acomodados. Vamos pedir, e é só o Senhor quem nos dá força, porque o diabo nos enrola de todo jeito. Você não tem tempo, você está ficando fanático, você precisa sobreviver, não é só a igreja, não é só aquele pastor, você fica atendendo aquele pastor. Então o diabo nos enrola de tudo quanto é jeito, porque ele também é uma realidade. E ele não procura se esconder não, ele vai mostrando para você. E passa o tempo que você não ora, você não busca comunhão com o Senhor, você não busca uma experiência com Ele. E com isso o tempo vai passando. E a igreja vai se acanhando, como está se acanhando, não é? E a gente vai tendo cada vez mais lutas, não é? E a gente vai tendo problemas relacionais. Então, nós precisamos voltar. Pedro teve uma experiência pessoal com a majestade de Cristo. E eu posso ter essa experiência, e eu quero ter. Gostaria. Lembra que eu comentei com vocês hoje de manhã? Como meu neto disse, eu quero carne de verdade. Carne para ele é linguiça. Eu quero ser um crente de verdade. Eu quero ser um homem de Deus de verdade. Nós, homens, precisamos ser mais homens de Deus. Vocês, mulheres, precisam ser mais mulheres de Deus. Nós precisamos arregaçar as mangas e não deixar o diabo enrolar a gente. Eu vou orar, custe o que custar. Eu vou ler mais a palavra, vou meditar, não vou me deixar ser enrolado ou enrolada pelo que dizem. Eu quero ver na palavra, eu quero ser um bereano. Eu vou trabalhar mais para Jesus, eu vou fazer o que eu posso, vou mostrar meu amor a Jesus. O amor é demonstrado por atitudes. Fiquei com uma dó tremenda da minha esposa,
vou ficar livre para falar isso, porque eu assisto 2 ou 3 sermões por semana, porque eu preciso assistir. E o outro pastor lá que eu estava ouvindo, ele fala muito da mulher dele, né? Mas eu fiquei com dó dessa senhora, era uma senhorita na época. Começamos a namorar e ela trabalhava no empreguinho, coitadinha, ganhava bem pouquinho. E ela me viu sem relógio. E aí, acho que no 3º ou 4º encontro, sei lá, já era da mesma igreja, tá? Daí 15 dias ela pega, me dá um relógio seco, e eu fiquei sabendo que ela comprou aquilo à prestação, trabalhou não sei quantos meses para pagar aquilo. Eu pensei comigo, que louca, coitada, não é? Mas ela me amava. Eu tinha certeza que ela me amava. Aí você fala, você tinha certeza? Não, eu tenho que me ama até hoje. Não é? Quem ama faz loucura. Eu te pergunto, que loucura você faz por Cristo? Que loucura. Não estou fazendo loucura você sair aí pegando os outros pelo colarinho aí e falando, aceita Jesus ou morre. Não, não é isso não, calma lá. Não é? Loucuras de amor. Uma loucura de amor só faz o bem pelo objeto amado. Uma loucura de amor só faz o bem. Eu pergunto e você responde, não é? Que loucura de amor nós temos feito por Jesus? É porque nós não temos feito loucuras de amor, é que a igreja está morrendo. Irmãos, a igreja está morrendo. Falei do pastor lá, que não queria que alguém evangelizasse. Tem pastor que está contente com a igreja de 80 membros, de 100 membros. Tem um salário no fim do mês, está tudo bem, está tudo certo, estou sobrevivendo. Para que crescer, para que ter problema? Porque assim, o pastor falou para mim, Afonso, cada vez que você recebe um crente, você recebe mais um problema. Eu não estou nem aí. Não é? Pode vir. A gente vai acertar as pontas, não é? E se não acertar, vai fazer o quê, não é? Nós tentamos, não é? Mas eu não estou contente. A igreja não pode estar contente com o número de pessoas que ela tem. Nós precisamos ver a majestade de Cristo. Você tem visto a majestade de Cristo? Pedro disse, eu convivi com essa majestade. Vejam só a forma respeitosa como ele está se dirigindo a Cristo. Nós temos que correr, tá, irmãos? Já está terminando o sermão, estou no primeiro versículo aqui do texto que lemos. Mas vamos lá. Aí, depois ele fala que Cristo foi aprovado pelo Pai. Eles estavam no monte e lá o Pai disse, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele disse, eu convivi com ele, eu vi a majestade dele e eu vi a aprovação do céu, a aprovação de Deus em cima de seu filho. Não vou nem comentar, tá? Já vou pular para o próximo versículo. Então, eu vi a aprovação de Deus para Jesus Cristo. Depois, ele disse, e ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Foi lá onde ele estava com Elias, estava com Moisés, e eles ouviram a voz de Deus. E aí ele volta agora, ele começa a falar dos profetas. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Aí começa a dizer que esse Cristo que é realidade, ele começou a ser anunciado lá de trás. Os profetas começaram a anunciar esse Cristo. Esse Cristo que se tornou realidade com a sua vida. Então ele pôde ver esta realidade. Esse Cristo foi anunciado. Foi uma luz que começou a vir lá de trás. E se tornou totalmente clara quando Cristo veio. Então, aí ele cita assim, e a palavra, agora eu vou citar aqui Champlin, ele diz assim, a palavra divina é um agente iluminador, evitando que caminhemos nas trevas da incerteza. Você está a fim de que Jesus te salve, te dê vida eterna? Porque você sem Cristo está condenado a ir para o inferno. Ou você vai procurar esses caras que fazem curos, curandeiros, com o nome de evangélicos.
internet aí um evangelho que me escandaliza. Verdadeiros centros espíritas dentro da igreja. Vocês podem ver verdadeiros centros espíritas dentro da igreja. Eu pergunto, isso é evangelho? E muita gente embarcando nessa. E estava conversando com uma pessoa no Moço da Fonte. Ela disse que tem contato com uma pessoa convertida que foi espírita. E ela disse que o pastor desceu e botou a mão na cabeça de uma mulher lá fazendo uma revelação e disse que 2 bancos para trás, 2 mulheres deram uma risada, uma gargalhada. E essa mulher convertida falou assim: esse tipo de risada eu via no centro espírita quando incorporava, quando o demônio incorporava. Então fica aqui a pergunta: a quem que os crentes estão procurando? Curandeiros? Com o nome de apóstolos, bispos? Ou estamos procurando a essência do Evangelho, que é Jesus Cristo que salva, que é Jesus Cristo que dá paz ao coração, que é Jesus Cristo que dá vida eterna? É isso que Pedro estava tentando dizer. Não se deixem ser enrolados. Não se deixem ser enrolados. É isso que Paulo diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. O que ele está dizendo aqui? Procura saber, procure saber. Procure saber. Alguém sabe? Não afrontando absolutamente ninguém. Qual o tema de Gênesis? Qual o tema de Êxodo? Levítico, Deuteronômio, Salmos? Não é? Qual foi o profeta messiânico, mais messiânico do Velho Testamento? Eu sei que a maioria sabe, não é? Perguntar, qual foi o profeta mais messiânico? Se eu pedir para responder, alguém vai responder aqui. Não é? Então Paulo diz assim: vocês fazem bem, Pedro, vocês fazem bem em saber o que os profetas dizem. Porque se vocês souberem o que os profetas dizem ou disseram, vocês vão identificar Cristo nos evangelhos, o Cristo de Deus. E vocês não vão se deixar levar por essas coisas. Vamos lá, vamos em frente. Então ele mostra que os profetas, aqui ó, olha no versículo ainda, 19, ele diz assim: eles eram como uma luz que alumia em lugar escuro. Lá estava escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Eu pulei aqui um monte de versículos que estava indicado aqui, porque o tempo está um pouco avançado já. Então ele diz assim: o dia, até que o dia clareie, avizinhe-se a alvorada para o mundo, na segunda vinda de Cristo. O dia do Senhor é um tema comum no Antigo Testamento. A vinda do dia também é o começo de uma nova era, um novo ciclo. Malaquias 4:2, Apocalipse 22:16, não é? Em Apocalipse 22:16, Jesus é intitulado a estrela da manhã. Cristo anunciará uma nova era, pois traz em seu retorno a terra. Nós já absorvemos essa verdade do Evangelho. Nós esperamos em Cristo. E Paulo diz assim: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo foi o Cordeiro de Deus que veio para nos trazer vida eterna, vida além desta. Ou seja, morreu, estará sempre com o Senhor. Vamos lá. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então ele fala aqui da unidade da Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Ela vem mostrando Cristo através dos profetas, através dos livros poéticos, através dos salmos, etc, etc, etc. E culmina com o Novo Testamento, com a vida de Cristo, o nascedor da igreja, o Apocalipse, mostrando a vitória total e plena da igreja. Não importa o momento de escuridão que estejamos vivendo, tudo isso vai clarear. Nós não seremos vencedores. A igreja não será vencedora. A igreja é vencedora. Você é um vencedor.
Por isso nós podemos viver já, agora, a majestade de Cristo, conviver com a majestade do Senhor. É muito importante que você creia nisto, é muito importante que você busque isto na tua vida íntima com Deus, na tua vida íntima de oração, na tua vida íntima de conhecimento da palavra. Lembra que eu falei com vocês semana passada que teve um versículo que me chamou a atenção? Até preguei lá no culto de gratidão da Marta, pela cura dela. Ela fez um culto de gratidão. Eu citei lá o Salmo 23, versículo 4, não é? Que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu tenho certeza que Jesus está comigo. Essa semana foi Gálatas. Nós temos 2 versículos em Gálatas que Deus me mostrou o olho ali, me mostrou ali claramente. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Ele cita 2 vezes essa mesma ideia na carta aos Gálatas. O que é andar em espírito? Se você quer dizer assim, pensar o tempo todo em Jesus, pode pensar. Pastor, isso é muito fanatismo. Seja fanático por Cristo. Na hora que o palavrão vier na boca, opa, eu posso dar glória a Deus por esse palavrão? Na hora que você tiver a oportunidade de cometer uma desonestidade, você pode dar glória a Deus por essa desonestidade? Na hora que você tiver a oportunidade de prejudicar alguém, você pode dizer: eu estou andando em espírito? Andar em espírito seria conviver com a majestade de Cristo. Seria viver essa majestade de Cristo na nossa vida. Pastor, o senhor é muito santo, meu primeiro irmão. Muito pelo contrário, né? Quem te viu, quem te vê, quem te conhece, não é? Mas eu tenho lutado, tenho procurado arregaçar as mangas. Eu quero me aproximar dessa realidade. Eu quero detectar essa majestade em Cristo. Eu quero respeitar essa majestade através do meu viver. Isso não deve ser um privilégio apenas meu, mas de todos nós. A profecia é um todo. A profecia é um todo. Aí Pedro diz: os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Ele está mostrando que a Bíblia veio de Deus. Não importa que os teus amigos não acreditem, não importa que os teus vizinhos não acreditem. Nós, a Igreja de Cristo, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. Ela nos aponta para Jesus. Nós precisamos conhecer. Estabeleça um projeto de conhecer a Bíblia. Eu estava vendo essa Bíblia aqui, engraçado, tem essa Bíblia tem uns 10 anos. Agora que eu vi, essa semana que eu vi, um plano de leitura anual da Bíblia. Mas eu falei: esse plano aqui não me interessa. Eu nem sabia que tinha um plano aqui de leitura anual. Essa Bíblia aqui, Bíblia de letra grande, quando você vai ficando velho, né? Você compra a Bíblia de letra grande, porque vai ter problema, né? Mas sabe o que não me interessa um plano de leitura da Bíblia, estabelecido por alguém? Porque eu já leio a Bíblia correntemente. Pego em Gênesis, vou até Apocalipse. Pego em Gênesis, vou até Apocalipse. Pego em Gênesis, vou até Apocalipse. Estabeleça, querido irmão, um plano. Conheça a palavra de Deus. Saia fora de falsos profetas. Saia fora de cultos que são muito mais espiritismo do que culto. Saia fora de culto que engrandeça o ser humano. Irmãos, o diabo é tão astuto. Desculpa, eu vou falar sobre isso sempre. O que acaba com a igreja, o que acaba conosco, é a nossa vaidade, é nosso orgulho. Nós vamos nos curvar diante do Senhor. Senhor, aqui estou, tenha misericórdia de mim. Só em oração que você se liberta dos teus pecados. Só em oração que você se liberta, porque a astúcia é muito grande. A sutileza é muito grande. Em algum momento você vai achar que você é grande. Em algum momento você vai achar que você é o melhor. Em algum momento você vai deixar de ser servo. É por isso que está lá: ande em espírito, viva em espírito. Ou seja, voltado para Deus. É por isso que Jesus diz para orarmos assim:
livra-nos da tentação, livra-nos de cair em tentação. Jesus disse: vigiai, para que não entreis em tentação. Pedro, aquele apóstolo tão legal, o diabo se andou com ele, irmãos. O diabo se andou com ele. Resumindo aqui, ó, não vou ler nem a conclusão aqui, ó, vou fechar. Não vou ler a conclusão. Resumindo aqui, pessoa que você precisa ter mais comunhão é a pessoa de Jesus Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Creia que Jesus Cristo, Ele é real. Creia que você pode ter uma experiência mais profunda com Ele. Talvez muita coisa que esteja acontecendo com você, você não esteja entendendo. Mas se você buscá-lo, provavelmente Ele vai te esclarecer. E se não esclarecer, você vai dizer: eu continuo sendo servo e eu continuo sendo submisso ao Senhor. Quero terminar com a mesma pergunta de hoje pela manhã. Você ama a Jesus? Você está afim de fazer loucuras por Jesus? Se você não tiver afim de fazer loucura, se a pessoa de Jesus não quer dizer nada em sua vida, repense a sua vida. Mas não dê a sobra para o Senhor. Rededique a sua vida. Rededique a sua vida. Seja humilde. Olhe para o irmão que está do teu lado e pense assim: eu sou seu servo. E haja como servo. Porque nós vimos o exemplo no Senhor. Nós somos servos uns dos outros. E juntos somos servos de Jesus. O que você mais precisa na vida, o bem que você precisa mais na vida, é de uma vida de mais comunhão e de mais profundidade com Jesus. Você está afim disso? A igreja está afim disso? Se não tiver, infelizmente nós vamos continuar diminuindo. E tem igreja que morre. Você quer que a igreja morra? Eu não quero. Vamos reagir, irmãos. Vamos reagir. Vamos trazer gente nova. Aqui nessa igreja ninguém evangeliza, começa você. Não fica criticando os outros. Aí já começa o pecado. Aqui só eu que estou enxergando. Olha o orgulho. Seja humilde, eu sou servo de todos, eu vou evangelizar. Logo, logo alguém vai te acompanhar. O importante é que você repense. Você ama a Cristo. Você ama. Responda isso para ele essa semana. Para mim não, tá? Ele perguntou 3 vezes para Pedro, ele continua perguntando para você. Porque, de certa forma, o Pedro é um protótipo nosso. A gente faz igual Pedro. E essa pergunta foi para Pedro e é para todos nós. Que Deus nos ajude. Vamos cantar? Vamos ver que número que é o hino aqui. 367. Vamos colocar em pé, vamos cantar. E já passei da hora faz tempo, hein? Eu fico controlando o irmão Manuel e eu não obedeço. Eu fico dando um mau exemplo aqui, né? 367, vamos cantar com bastante alegria. Vamos lá. Depois tem um sineto aí, né, irmão? Pensa que acabou, não, hein? Quem vai cantar, se quiser já ficar por aqui depois, aqui mais perto, vai ficando. Vamos lá, 367. Amor
oração, depois aos cânticos. Enquanto executar o número, eu gostaria que os irmãos pensassem nesse instante sobre a sua vida. Sou crente em Cristo. O que estou fazendo como crente? Eu já esfriei na fé. Senhor, me ativa na fé. Senhor, me renova. Eu já pensei um monte de coisa a respeito da igreja. Eu pensei em reorganizar a igreja. Não nos moldes de organização, mas assim, começar a ver o número de membros. E a gente, nós vamos começar a estaca zero aqui agora, com os que tem. E a gente vai trabalhar como se fosse uma igreja nova. Pensei até um monte de coisa. Não é? Mas não sei se isso resolve. Se é obra da carne. Não é? Mas repense. E fala para Jesus que você ama Ele, que você precisa dEle. Peça para Ele te libertar dos teus pecados. Não é? E vamos agradecer a Deus também pelas vitórias que Ele nos deu. Não é? Ele não nos abandonou. Porque sabe, irmãos, meia dúzia que vem orar vai sustentando a igreja. Meia dúzia que vem orar vai reanimando os outros. Eu quero convocar os irmãos para orar. Vamos botar o joelho no chão aqui, quarta-feira, quinta-feira, vamos orar. E vamos pedir a Deus que nos dê força para abandonarmos os nossos pecados. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Olha lá, no livro. Então vamos largar as iniquidades e vamos buscar ao Senhor. Porque Ele tem muito mais. Eu não quero só isso. Ele tem muito mais para você. Ele tem muito mais para mim. Ele tem muito mais para a igreja. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui na Tua casa nesta noite. Eu agradeço ao Senhor por esses irmãos. Agradeço ao Senhor pela Tua palavra, que é direta, que nos atinge, mas também nos levanta, mas também nos dá esperança, mas também nos cura de nossas enfermidades. Somos-te gratos pela Tua palavra. Agora, no nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor por cada irmão que está aqui nesta noite. Muitos de nós, ó Deus, às vezes desanimados, às vezes com os corações frios, às vezes totalmente desmotivados. Talvez alguns de nós nos envolvidos em coisas erradas e conscientes disso. Liberta-nos, ó Deus, de nossos pecados. Ajuda-nos a colocarmos a nossa fé só no Senhor, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, coloque a Tua mão sobre cada um aqui nesta noite. Senhor, tira de nossos corações toda a vaidade, toda a sabedoria humana, toda arrogância. Eu quero dizer para o Senhor que nós precisamos de Jesus Cristo, Teu Filho, em nossas vidas. Nós precisamos interagir com o Senhor. Nós precisamos da majestade de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos viver essa realidade. Nos ajude a continuarmos falando sobre isso. E ajuda-nos a absorver essa realidade em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Desperta-nos para a oração.
Desperta-nos para a santificação. Desperta-nos para a dedicação das nossas vidas ao Senhor. Senhor, tantas pessoas têm deserdado por vários motivos, e quem sabe se justifica ou não é o Senhor. Nós colocamos todos nas tuas mãos. Abençoa-nos nesta nova semana e nos guarde de todo mal. Pedimos também pela nossa pátria, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar os hinetos? Vamos lá.
começando conosco aí, vai ser membro da igreja, tá? E a Jaqueline, ela disse que ela... Pode falar? Toca saxofone, hein? Vamos ver, né? Não? A gente vai arrumar um saxofone aí, hein? Não é? Nós queremos ver o pessoal integrado. Né? Nós estamos vendo, graças a Deus, é boa vontade. Os irmãos estão com boa vontade, estamos executando o trabalho. E vamos aí, crescendo, né? Todos crescendo juntos. O importante é isso. Deus abençoe todos vocês. Vamos ouvir o pós-lúdio aí? Vamos lá?